Olá, caros alunos, vou iniciar mais um encontro com a filosofia. Então, como eu falei para vocês, a gente está falando desde o início, né, da lógica de argumentação. Então, a lógica de argumentação, gente, é um dos tópicos previstos, né, da nossa disciplina de filosofia, que leva, né, o raciocínio lógico, um dos grandes atraves, né, para a grande parte dos, né, para grande parte, né, do desenvolvimento do pensamento, né, através, né, dessa lógica, né, e a filosofia, ela é uma das áreas de conhecimento que trata sobre isso também, que a partir do momento que a gente desenvolveu a linguagem, né, o tipo de linguagem e ação, também vem a lógica, né, para a gente poder entender um pouco dessa particularidade. Então, o que seria a lógica? A lógica deriva da palavra grega logos, que significa palavra, proposição, oração, mas também pensamento ou razão. Ou seja, mais precisamente, a lógica é utilizada para o estudo dos raciocínios válidos e para a validação dos argumentos. A partir daí, em outras palavras, a lógica é uma ferramenta poderosa para formular discursos e organizar nossos pensamentos. Então, de acordo com isso, a lógica trata, né, diretamente das premissas que vai gerar uma conclusão. Então, onde surgiu a lógica? Então, a lógica surgiu como a filosofia, surgiu na Grécia, por volta do século IV a.C., e foi com Aristóteles, esse grande filósofo e biólogo, que o primeiro a se interessar pelo estudo da lógica. A partir daí, Aristóteles definiu, né, essa questão da proposição da lógica através, né, da sua lógica aristotélica, né? De acordo com Aristóteles, a lógica tem como objeto de estudo o pensamento e assim com as leis das regras que vai controlar para que esse pensamento seja correto. Para isso, o filósofo grego, né, ele conseguiu contrair, né, os elementos constituintes da lógica, que são os conceitos, juízo e raciocínio. A partir daí, Aristóteles escreveu mais séries de 6 textos sobre esse assunto, que ficou conhecido como Organo. O Organo é uma obra dele, né? Que é um livro, né? Um fascículo, que significa instrumento. Essa obra, esse instrumento, essa função lógica e seu surgimento funcionava como um instrumento que ajudava os filósofos a eliminar as contradições que surgiam em seus raciocínios. A partir daí, Aristóteles começou a formular, né, esses conceitos, né, através dos pensamentos, direcionando, né, no juízo desse raciocínio, que seria um raciocínio válido. E na prática, para que serve a lógica? É isso que a gente vai entender. Toda a particularidade da lógica, todos os pontos, né, que chega essa lógica, como foi feito, né, o desenvolvimento, o derivado da lógica, com qual sentido ela trata. Então, tudo isso a gente vai ver passo a passo, né, esses pontos, né, da lógica. Então, na prática, a lógica nos ajuda a organizar nosso pensamento, nosso raciocínio, certo? Isso vai desde as coisas óbvias, né, e como é a seguinte frase: todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então, primeiro, a gente viu a premissa, que é uma proposição. O significado de premissa, gente, é proposição, né? Todos os homens são mortais. Isso aí é a premissa maior. Quando eu falei todos, porque estou direcionando para todos, então todos os homens são mortais. E já estou afirmando uma premissa maior. Agora eu vou para a premissa menor. Sócrates é homem. Sócrates é homem. Então eu já estou dizendo que já estou especificando que Sócrates é homem. Logo, que já é a conclusão, logo Sócrates é mortal. Então, a partir daí, vamos já entender uma parte das premissas e também chegar a uma conclusão válida. Até os raciocínios importantíssimos para a história da humanidade, como a terceira lei de Newton, né, a gente leva realmente essa questão da lógica. Né? Toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em direções opostas. Isaac Newton, 1643 a 1727. A partir daí, ele também contraiu, né, esse desenvolvimento do raciocínio lógico.
Então, a partir desse momento, a gente já está direcionando os argumentos, né, a partir desse raciocínio já deixado também, né, ao longo do processo do conhecimento. Então, qual é a diferença entre a lógica formal e a lógica dialética? A partir daí a gente vai entender um pouco. Na lógica formal, que a gente vimos agora a questão do aristotélica, ou seja, a forma da lógica deixada por Aristóteles, oferece procedimentos que podem ser utilizados em qualquer tipo de raciocínio. Vamos ver aqui. Não apenas de forças contrárias. Para Aristóteles, a lógica é um instrumento que a gente vimos lá, né, para conhecer, ou seja, pensamento, juízo, que vai chegar a um certo conceito. A lógica dialética, criada por seu mestre, né, Platão, trabalha com forças contrárias e depura, né, essas contradições até chegar a uma verdade comum. Então, para Platão, a dialética é um modo de conhecer, ou seja, ainda vamos conhecer o objeto para conseguir entender até chegar ao ponto de partida. Então, quais são as características da lógica formal? Então, a lógica formal foi deixada, né, por Aristóteles, característica da lógica formal, que está realmente na sua grande obra, Organo, que são realmente, essa obra trata, né, da dialética, né, de uma lógica formal que chega no objeto, né, e a partir daí vai dar uma conclusão válida. Então, a partir desse momento, dentro desse fascículo, né, dessa grande obra Organo de Aristóteles, elas também são divididas, que é o instrumental, que é um instrumento de pensamento e linguagem que serve para verificar se eles estão corretos. Formal não se preocupa com o conteúdo do que foi pensado, mas sim com a forma pura do pensamento expressa pela linguagem. A propedêutica é um conhecimento prévio que devemos ter antes de iniciar uma investigação filosófica ou científica. Esse conhecimento prévio é um conhecimento chamado de senso comum, que a partir daí a gente vai desenvolvendo ao longo do nosso processo educacional. Temos também a normativa, que ela fornece regras e normas que o pensamento deve seguir para ser considerado verdadeiro. A doutrina da prova, que vai nos permitir verificar se o raciocínio é verdadeiro ou falso, né? Que a partir da comprovação do fato que vai chegar realmente, se vai conseguir chegar no verdadeiro, ou vai também chegar numa questão negativa, ou seja, falso. E o geral e a temporal, que é os princípios lógicos que não podem depender do tempo, ou do lugar, ou das pessoas. Deve ser necessário, universal e imutável. A partir daí, a partir desse fascículo, dessa grande obra de Aristóteles, Organo, que foi definindo dentro da obra essas particularidades para chegar, né, ao ponto de partida, ou seja, aos conceitos que vão levar ao pensamento e esse juízo que é a lógica formal. E o que é uma proposição, gente? Como eu falei para vocês, a proposição são as premissas, né? Proposição é um objeto da lógica. Os juízos formulados pelo pensamento para ser considerado uma proposição, a frase proposta necessariamente deve ser declarativa, ou seja, por exemplo, Sócrates é homem. Já botei como objeto afirmativo. Então, a partir daí, eu já estou dizendo que Sócrates é homem. Então, eu já estou definindo que ele é uma premissa menor, mas já estou definindo ele especificamente que ele já é homem. Então, a partir daí, é uma proposição de objeto lógico direto. Então, as preposições partem da questão particular básica do estudo da lógica de argumentação e essa proposição que nada mais é que a expressão linguística que pode ser verdadeira ou falsa. Então, a partir daí, as proposições são usualmente consideradas como um conteúdo de crença ou de outros pensamentos representativos. Ela também pode ser um objeto de outras atitudes, como desejo, preferência, intenção, ou seja, como o desejo de um carro novo. Eu estou desejando um carro novo, ou eu espero que chova, por exemplo. Então, isso parte, né, dessas preposições que são consideradas, né, a partir daí, um objeto lógico e formulado. O que são os termos da proposição de acordo com Aristóteles? Aristóteles, gente, que iniciou, né, a questão da lógica formal, a partir daí ele definiu 10 termos para definir a proposição. Primeiro, a substância, por exemplo, homem é homem ou cavalo, seria substância. Então, para ele,
o homem ou cavalo seria a substância, porque a substância já está toda ali, ó, toda formada. Então a gente já sabe realmente o significado. 2, quantidade, por exemplo, 2 cadernos. Então já estou dizendo 2, 3, ou 4, ou 5, ou 10 cadernos. E já estou colocando a quantidade que vai ser realmente proposto. Terceiro, qualidade, gente. Por exemplo, branco é uma qualidade. Por quê? Porque o branco tem um preto, tem um azul, então tudo isso é uma qualidade que vai dar realmente sentido. Quarto, relação, por exemplo, maior. Se tem o maior, com certeza vai ter o menor. Então, é uma relação que a gente vai estar realmente optando naquele momento, ou seja, já vem com essa densidade para a gente entender. Quinto, lugar. Por exemplo, no liceu. O lugar que foi realmente, eu botei no liceu porque é onde nasceu realmente a lógica, né? Já que Aristóteles, né, ele que inaugurou a sua escola chamada Liceu, na academia, após a morte do seu grande mestre Platão, ele inaugurou a escola Liceu, e a partir dali ele começou o desenvolvimento da lógica, por isso que eu coloquei o Liceu, que é um lugar onde começou tudo. Sexto, tempo. Por exemplo, ontem. Se tem ontem, tem hoje. Se tem hoje, talvez o futuro. Sétimo, posição. A posição, por exemplo, está sentado. Se eu estou sentado, também posso estar em pé. Se eu estou em pé, eu posso estar andando. Então, tudo isso é a forma de estar realmente direcionada. Oitavo, ter. Para esse exemplo, é usar sapatos. Vou usar sapatos, eu posso usar um chinelo, eu posso usar uma sandália. Então, aí é o ter. O nono, agir, por exemplo, cortar. Eu vou cortar o cabelo, eu vou realmente cortar um pano. Então, o agir que está realmente direcionado para a ação. E o 10, sofrer, por exemplo, ser cortado. Então, a partir do momento o ser cortado, pode ser realmente uma coisa que vai ferir e vai nos levar realmente a outras consequências. Então, o 10, que para Aristóteles é o sofrer. A partir do momento de sofrer, tem como sentido, né, a questão do objeto que vai direcionar várias tendências, né, o sofrer, questão que leva ao choro, leva a outras questões também do sentimento. Então, Aristóteles ele desenvolveu os 10 termos da proposição de acordo com ele, né, para ser direcionado, né, na sua lógica formal. E o que é silogismo, gente? O silogismo é um termo filosófico com o qual Aristóteles designou o argumento lógico e perfeito, e que mais tarde veio ser chamado de silogismo. Então, a argumentação lógica, gente, hoje em dia é conhecido como silogismo. De acordo com esse grande filósofo Aristóteles, ele identificou que o silogismo faz parte desse termo filosófico da qual ele criou. Identificamos que um silogismo como um conjunto de preposições encadeadas com o objetivo de inferir algo, ou seja, concluir alguma coisa de outras preposições. Como eu botei para vocês, todos vocês vão passar de ano. Essa aí é uma premissa que é uma proposição maior. Estou dizendo todos, não estou especificando. Agora, vamos especificar, né? Maria Eduarda vai passar de ano. Já especifiquei. Maria Eduarda vai passar de ano. Então, uma premissa menor. Então, a partir daí, essa premissa menor vai gerar o quê? Uma conclusão. Logo, se vocês quiserem botar a palavra logo, bota, ou pode ocultar. Logo, né? Maria Eduarda vai passar de ano. Então, isso vai fechar, né, o raciocínio lógico formal. Quais são os princípios e características do silogismo, de acordo com Aristóteles, né? Que ele desenvolveu o silogismo, que é realmente uma lógica de argumentação, gente, tá? O silogismo é uma palavra, um termo mais realmente adequado, ou seja, for formulado agora nos termos atuais. Então, é uma argumentação lógica, a palavra silogismo, né? E a partir daí, de acordo com Aristóteles, ele definiu assim: tem um silogismo imediato, que ele vai exigir que o pensamento siga um percurso de linguagem para chegar a uma conclusão, né? Temos também um demonstrativo, que ele parte de algumas afirmações verdadeiras para chegar a conclusões também verdadeiras. Temos também o que é necessário para chegar a uma conclusão, deve ser necessariamente partir de uma ou mais premissas para chegar a essa conclusão. E temos também como desenvolver realmente esse silogismo. Então, como é o silogismo? O silogismo é composto de 3 proposições. A primeira, a premissa maior.
A segunda, a premissa menor. E a terceira é a conclusão, gente. Como eu falei para vocês. A premissa, para você se lembrar, é a palavra proposição, tá bom, gente? Proposição são premissas que vai chegar a uma conclusão. Silogismo é um termo utilizado agora que significa argumentos, tá? Que vai direcionar essas premissas. Então, por exemplo, todos os homens são mortais, premissa maior. Sócrates é homem, premissa menor. Logo, Sócrates é mortal. Conclusão. Já concluí que Sócrates é mortal. Por quê? Se eu coloquei a premissa maior, que todos os homens são mortais, que é uma premissa maior, e vou direcionar a premissa menor só por um específico, botei o nome de uma pessoa, botei Sócrates é homem, porque então vou concluir que logo Sócrates é mortal, porque ficou aqui no final da frase para ser conclusão. Então, a partir daí, essa aqui é um silogismo, né, que é umas premissas e a conclusão. Elementos da lógica. Então, os elementos da lógica é o seguinte. Agora conhecemos, né, vamos conhecermos outros elementos que compõem o estudo da lógica. Assim como a organização dos argumentos lógicos são eles: analogia, dedução, indução, falácias, cognitivos lógicos. Então, nós vamos entender tudo isso para a gente poder dar realmente sentido, né, os argumentos, né, criados dentro desse silogismo, ou seja, dentro dessas grandes preposições. Analogia. Analogia é um tipo de raciocínio que procede a partir da semelhança entre os casos particulares. Caso particular, gente, é específico, sem, no entanto, chegar necessariamente a uma conclusão universal, mas tão somente a uma conclusão particular. Por exemplo, minha mãe estava com dor de cabeça. Isso aqui, né, vai chegar a um raciocínio particular, casos particulares, tomou cabeçol e ficou curada. Logo, quando eu estiver com dor de cabeça, também tomarei cabeçol e ficarei curado. Então, o que seria a analogia? Analogia parte, né, de uma semelhança entre os casos particulares, sem, no entanto, chegar necessariamente a uma conclusão universal. Não precisa chegar a uma conclusão universal, mas tão somente a uma conclusão particular. Tem que ser uma coisa específica a conclusão. Correto? Então, vamos adiante. Dedução. A dedução é um tipo de raciocínio que parte necessariamente de uma proposição universal para concluir uma premissa particular. Então, vamos lá. Esta premissa se apresenta como necessária, ou seja, deriva logicamente das premissas anteriores. Dedução já está dizendo, deduzir. Olha bem, o mesmo exemplo lá na frente, eu vou botar aqui, ó. Todo homem é mortal. Uma premissa universal, ou seja, uma premissa maior. Todo. Olha bem, todo. Agora eu vou especificar para uma premissa particular, que é uma premissa menor. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Conclusão. Uma dedução, gente. Então, esse argumento de dedução é isso, que o raciocínio parte necessariamente de uma proposição universal, ou seja, da premissa maior para uma premissa menor para chegar a uma conclusão sobre essa premissa menor. Correto? Então, vamos lá. Indução já é o contrário. A indução é um raciocínio que, após considerar um número suficiente de casos particulares, conclui uma verdade universal, ou seja, parte do particular para o geral. Então, a indução é ao contrário da dedução. Parte da experiência para chegar a uma conclusão. Por exemplo, eu não sei falar francês, nem meu vizinho da frente, e nem meu vizinho da frente. Nem minha mãe, nem minha vizinha do lado e nem o nosso zelador. Olha bem, eu não sei falar francês e nem meu vizinho da frente e nem minha vizinha do lado e nem o nosso zelador. Logo, ninguém do meu prédio sabe falar francês. Parte do particular para o geral. Entenderam? É ao contrário da dedução. Indução vem do particular. Olha bem, ó. Eu botei particular. Ó. Eu não sei falar francês. Eu não sei falar francês. E nem meu vizinho da frente. E nem minha vizinha do lado. E nem o zelador. E nem o nosso zelador não sabe. É o particular. E vou para a conclusão que é o geral. Logo, ninguém do prédio sabe falar francês.
Então, parte do particular para o geral. Vamos lá. As falácias, gente, as falácias são o seguinte. Existem também os raciocínios ou argumentos que são chamados de falácias, que são incorretos, ou seja, inválidos, e podem levar as pessoas ao erro. Em geral, estes argumentos possuem falhas na forma ou no conteúdo, mas é muito comum no cotidiano da gente as falácias. É muito comum, gente. Às vezes a gente nem percebe, a gente está utilizando isso, a gente nem percebe. Quando feito de modo intencional, é chamado de sofisma. Então, a partir do momento que a gente faz intencionalmente, chamamos de sofisma. Então, a partir daí, esse sofisma, né, que são as falácias, vai dar realmente sentido a esse argumento inválido, ou seja, argumento incorretos. Por exemplo, Deus é um ser onipotente. Sendo assim, tudo pode fazer. Sob disso, seria possível a Deus fazer uma pedra que nem mesmo ele seria capaz de levantar. Olha bem, Deus é um ser onipotente. Sendo assim, tudo pode fazer. Sabendo disso, seria possível a Deus fazer uma pedra que nem mesmo ele seria capaz de levantar. Então, já está dizendo, parte de uma falha ou na forma ou no conteúdo. Então, a partir daí, essa falha do conteúdo é chamada de falácias. Essas falácias que são incorretas ou inválidas podem levar as pessoas ao erro. E a partir daí, quando ela é intencional, é chamada de sofisma. Então, a partir daí a gente vai entender os tipos de falácias. O tipo de falácias são o seguinte: a seguir vamos ter 4 tipos de falácias bastante comuns. A falácia do falso dilema, por exemplo, ou voto no PSDB ou voto no PT. Então, a partir daí, essa falácia do falso dilema, gente, ela vai ser extraída para poder entender, né, como podemos direcionar essas falácias. Então, a partir do momento que essa falácia do falso dilema é o seguinte: quando limitamos as opções de escolha a um dilema, escondendo as demais possibilidades existentes. Ou seja, na verdade, é possível votar em qualquer outro partido político. Então, por isso que é chamado de falácia do falso dilema. Não existe só esses 2 partidos que acabei de citar, existem vários. Então, a partir daí, a partir do momento que, quando limitamos a opção de escolha a um dilema, escondendo as demais possibilidades existentes. Ou seja, na verdade, é possível votar em qualquer outro partido político. Isso é a falácia do falso dilema. Já a falácia do apelo à ignorância é o seguinte: por exemplo, existe vida após a morte. Nunca se provou ao contrário. A partir da falácia do apelo da ignorância é quando consideramos que algo é verdadeiro só porque não há provas que é falso. Então, essa é a falácia do falso dilema. O fato, gente, é de que não tem sido provado o contrário, não garante que há, de fato, vida após a morte. Então, a partir daí, essa que vai levar essa falácia pelo apelo à ignorância. Também tem uma falácia de ad hominem. E se a falácia do ad hominem é o seguinte: por exemplo, João nunca jogou futebol. Então, não pode falar sobre as regras de uma partida. Olha bem, João nunca jogou futebol, então não pode falar sobre as regras de uma partida. A partir daí é quando desconsideramos a verdade para atacar quem profere a verdade. Mesmo que não tendo jogado futebol, João pode saber as regras de uma partida de futebol, gente. Isso aí não é impossível. Então, essa aí é uma falácia do ad hominem, chamada. Já a falácia do apelo à autoridade é assim. Por exemplo, Caetano Veloso disse que o violão tem 5 cordas. Como ele é um grande violonista, a afirmação é verdadeira. Mas, olha bem, nesse caso, consideramos que o argumento verdadeiro é apenas porque determinada autoridade falou. Como ele é cantor, como ele toca, né? A questão, como ele tem essa habilidade, então segue realmente com essa intenção. Se ele toca, tem essa habilidade, com o que ele falou pode ser realmente considerado verdade. Mas a autoridade de Caetano Veloso como violonista não torna
verdadeira a sua afirmação. Só porque ele tem autoridade, não se torna verdadeira essa afirmação dele. Então, isso é uma falácia de apelo à autoridade. Seguimos. Conectivos lógicos. A partir daí, os conectivos lógicos são símbolos utilizados para comprovar a veracidade, gente, tá? A veracidade, né, das premissas, que vocês sabem que as premissas são proposições, que vai unir as proposições simples e transformar elas em proposições compostas. São elas que a gente vai entender aqui, ó. De acordo com aí eu botei para vocês os símbolos que seguem essas proposições, que são os cognitivos lógicos, que são as lógicas de argumentação. Então, tem os símbolos e tem também a conjunção, que também segue delas na frase, para ser direcionada a essas lógicas de argumentação. Na primeira temos os símbolos, ou, né, e tem a palavra não, que é a conjunção que vai dar direcionamento ao argumento de negação. Na segunda tem o símbolo chapeuzinho para baixo, que vai dar o direcionamento de o é a conjunção, que está na frase, que vai dar o direcionamento da lógica de conjunção. Na terceira tem já o contrário, o símbolo para cima, né, o V, e a partir daí, ou, que é a conjunção, que vai dar o direcionamento do argumento de disjunção. Na quarta temos a flecha ao contrário, a direcionamento à direita, se então é condicional. Então, o se então vai dar realmente a conjunção que vai levar da frase ao argumento de condicional. E temos aqui onde está os dois lados, né? Direcionamento dos dois lados do símbolo da flecha, dois lados, que significa a conjunção sim e somente sim. Essa conjunção sim e somente sim é um argumento de bicondicional. Então, na negação, como falei para vocês, é quando usamos a negação, como invertemos o valor da proposição dada. Por exemplo, a vaca é quadrúpede. A vaca é quadrúpede. A vaca não é quadrúpede. Olha bem, a vaca não é quadrúpede. Já botei o símbolo bem ali, né? A palavra da conjunção não. Então, já estou dizendo que ela não é quadrúpede, que é uma lógica de negação. Já da conjunção é o seguinte, essa da conjunção, esse argumento de conjunção, será válido apenas quando todas as premissas forem verdadeiras, gente, tá? O símbolo da conjunção pode ser ou o símbolo. Pode ser a conjunção seguida pela letra ou pode chegar pelo símbolo, que é o V ao contrário, tá bom? Então, a partir daí, vamos ver lá. Exemplo, P, que é igual a vaca, tem chifres. Q igual a vaca é mamífero. Então, vai ficar P, que eu botei o símbolo, para vocês entenderem que é o símbolo de conjunção, né? Esse símbolo de conjunção que é igual a Q. Então, a vaca tem chifres e é mamífero. É válido. Agora, se eu botasse assim, pelo símbolo ao contrário, certo? E seguido pela questão não, na frase, a vaca não, que é uma questão de negação, tem chifre. A vaca não tem chifre e é mamífero. É inválida. Certo, gente? Então, de novo, a conjunção de argumentos será válida apenas quando todas as premissas forem verdadeiras. Conjunção. E segue pelo símbolo da conjunção, que pode ser ou o símbolo mesmo, que é o V ao contrário. Disjunção. Esse argumento de disjunção é o seguinte: a disjunção é um argumento que será válido quando uso aos mesmos uma das premissas for verdadeira. Será inválido apenas se as duas premissas forem falsas. Os símbolos da disjunção são ou, né? Ou pode ser também, no caso, seguida pela letra B ali, V, né? Que vai dar o sentido do argumento de disjunção. Vou utilizar o mesmo, né? Termos, né, que a gente está utilizando anteriormente. Exemplo, a vaca muge. A vaca é mamífero. Então, a vaca muge ou é mamífero. É válido. Mas se eu botar a vaca não muge e não é mamífero, é inválido. Então, se a disjunção é um argumento que será válido quando da mesma premissa for verdadeira, será inválido também se as duas premissas forem falsas. Então, ela não vai te dizer se é falsa ou verdadeira. Se as duas premissas for igual, ela está realmente correta. Então, esse aí é um argumento de disjunção.
O argumento condicional, esse conectivo, representa a ideia da condição, gente. Ou seja, para que uma proposição exista ou outra proposição também deve existir, o símbolo da condição é é. Então, o símbolo da condição será é. Então, na frase, se tiver a letra é seguindo dentro da frase, ele é um argumento de condicional. Então, por exemplo, a vaca muge. A vaca é mamífero. Se a vaca muge, então a vaca é mamífero. É um argumento de condicional, porque já vem no sentido da frase o símbolo da condicional que é a palavra, a letra E. Então, a letra E é uma conjunção que vem dentro da frase, que vai direcionar o argumento condicional. E o bicondicional? O bicondicional é o resultado das proposições que será verdadeiro se somente se as duas premissas forem iguais, as duas verdadeiras ou duas falsas. O símbolo da bicondicional é a palavra é, né? Então, a partir daí, vai seguir, né, essa bicondicional para poder entender, né, esse sentido, certo? Então, o bicondicional, né, ele segue com a frase. Olha bem, dentro da frase, o bicondicional vai seguir com esse termo bem aí, gente, tá? Se e somente se. Se e somente se estiver dentro da frase, nas duas premissas forem iguais, ou as duas verdadeiras ou as duas falsas. Então, um símbolo da bicondicional, que também é e somente se. Então, é e somente se, né, está direcionado o argumento bicondicional. Então, a vaca muge e se e somente se a vaca for mamífero. Entenderam? Dentro da frase, a conjunção que vai dar o direcionamento ao argumento lógico bicondicional é se e somente se, para ser um argumento bicondicional. Então, o silogismo constituído dos silogismos são a premissa maior, como a gente viu, que é chamada premissa universal, premissa menor, que é chamada a premissa particular, e a conclusão. Então, de novo, todos os homens são mortais. Todos. Premissa maior, que é universal. Premissa menor, que é particular. Sócrates é o homem. Conclusão. Logo, Sócrates é mortal. A arte do silogismo, gente, consiste em saber encontrar o termo médio que liga os extremos. O termo médio deve aparecer nas duas premissas e jamais da conclusão. Já a conclusão jamais pode ser maior do que as premissas. E as premissas não podem concluir nada. Isso é o silogismo, que é chamada de lógica de argumentação. O termo silogismo veio ser direcionado agora, recentemente. O lógica de argumentação foi criada por grande Aristóteles, né, que levou a lógica formal e a lógica informal, de acordo com o seu grande mestre, né, Platão, que começou a direcionar, né, a questão da lógica dentro da própria filosofia. Então, foi tudo isso, vai cair na nossa grande avaliação, falando sobre a questão do silogismo, dos lógicas, os conectivos, né? A questão toda desde a disjunção, conjunção, lógica condicional, bicondicional, as falácias, como elas são divididas, tudo isso é a questão da lógica de argumentação. Fique com Deus, até a próxima, fica com essa grande palavra, sinais.